Nós não podemos perder de vista a ação institucional dentro do Congresso Nacional. Porque a gente pode colocar milhares, até milhões de pessoas na rua e acontecer conosco o que aconteceu nas eleições diretas, em que a gente tinha uma maioria absoluta na rua e eu estava naquele plenário chorando ao lado da Maria do Conceição Tavares a nossa derrota nas eleições diretas. É importante que a gente não abra mão de fiscalizar e saber construir a maioria absoluta que nós precisamos ter dentro do Congresso Nacional para evitarmos de ser pego de surpresa numa votação qualquer. A imprensa pode ter um papel extraordinário de ajudar a informar corretamente a sociedade brasileira, o que seria muito bom, informar o que está em jogo, ou ela pode fazer uma opção de ter uma tendência para esse ou para aquele lado. E nós sabemos que se ela tiver que fazer uma opção, é importante que ela fizesse uma opção para o lado decente da política brasileira, para o lado justo da política brasileira e pelo respeito à democracia e ao Estado de Direito desse país. Obviamente que o impeachment faz parte de um processo democrático. Todos nós aqui participamos do impeachment do Collor. Mas o impeachment tem que ter uma razão, tem que ter uma motivação. E no caso da Dilma, não tem nenhuma motivação e na razão a não ser ódio, a não ser preconceito, a não ser tentar desmontar um projeto que, com a ajuda de cada um de vocês, com a ajuda de milhões de pessoas que vivem no anonimato neste país, mas que são responsáveis pela produção da riqueza deste país, ajudaram a gente a construir. Exercitar a democracia significa ter paciência, significa fazer como nós fizemos, chamar o movimento social para participar, significa permitir que negros e meninas negras e índios tenham direito à universidade, significa aumentar o salário mínimo durante 12 anos seguidos, significa permitir que a renda dos trabalhadores aumente acima da inflação de forma seguida. E aqui está cheio de companheiros dirigentes sindicais que foram dirigentes sindicais antes de eu chegar à presidência e sabiam que muitas vezes, depois de 40 dias de greve, mal e porcamente, a gente conseguia repor aquilo que a inflação comia do nosso salário. Pois bem, o nosso projeto permitiu que pela primeira vez as pessoas mais humildes desse país, porque não existe nenhuma possibilidade de pobre ter casa própria se não houver subsídio do governo, porque o pobre não pode pagar mesmo que seja R$50. Era como se nós estivéssemos andando num trem que ele tivesse descarrilhado. Nós agora não temos que ficar brigando qual é o vagão que a gente vai. A gente tem que colocar o trem outra vez no trilho. A gente vai colocar o trem outra vez no trilho. Quando ele estiver no trilho, a gente vai brigar para saber qual é o vagão. Se é de primeira, se é de segunda, se é de terceira, se é de executiva, a gente vai brigar. Mas o dado concreto é que para a gente reconstruir esse direito de brigar outra vez, a gente não pode permitir que haja um golpe de Estado via impeachment dentro do Congresso Nacional. Acontece que de forma premeditada, a oposição que ainda não desmontou o palanque, não desmontou o carro de som, ela faz todo o esforço para evitar que a companheira Dilma governe este país. Ela faz todo o esforço para evitar que as coisas aconteçam nesse país.